Atos, capítulo 2. Leremos a partir do versículo 42 até o final do capítulo, então, ou seja, do 42 ao 47. Esta é a última mensagem da série que eu estou pregando sobre a igreja cristã verdadeira. Hoje eu vou ministrar aqui uma palavra, marcas de uma igreja que não cresce. Eu ministrei marcas de uma igreja saudável, marcas de uma igreja verdadeira, marcas de uma igreja que deve ser evitada, e agora marcas de uma igreja que não cresce. Isso. Acharam aí o texto? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Fala, estavam juntos. Fala forte, irmão. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, guarde isso, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza ou simplicidade de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, o Senhor lhes acrescentava. Diga, o Senhor lhes acrescentava. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Agora olhe para mim aqui. Ei, psiu. A igreja, ela nasceu no dia de Pentecostes. Havia o plano de Deus desde a eternidade para estabelecer a igreja. Eu já disse aqui, em uma das mensagens que eu preguei dessa série, e eu vou repetir porque há alguém aqui que não estava, a ideia de que Jesus não veio abrir igreja, fundar igreja, ela é equivocada, é de coisa de gente que não conhece a Bíblia. Jesus disse, estabeleço a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O projeto da igreja existe desde a eternidade. Onde é que ela iniciou fisicamente? Atos, capítulo de número 2. A mensagem do evangelho se espalhava rapidamente e não podia ser contida por seus opositores. Nem mesmo prisões, agressões e morte foram capazes de deter o crescimento da igreja. Olhe para mim, a saúde espiritual de uma igreja é refletida no seu crescimento e na sua relevância. Assim como uma criança que nasce e não cresce, e rapidamente ela é diagnosticada com algum problema de saúde, é a igreja também que não cresce. Olha, se você tem uma criança, se você tem um filho, o menino nasceu agora, daqui a pouquinho começa 3 meses, 4 meses, 6 meses, 6 meses, 1 ano, essa criança permanece do mesmo tamanho. Espera aí, tem um negócio errado, não é? E aí você vai procurar saber. Há alguma complicação? E você procura um diagnóstico. O mesmo, olhe para mim, o mesmo
acontece com a igreja. Uma congregação que não cresce de alguma maneira não está sendo saudável o suficiente. Tem alguma coisa errada. E eu quero trabalhar aqui com você algumas marcas de uma igreja que não cresce. Existem outras, mas eu vou trabalhar aqui só 4. Primeira coisa, uma igreja que não cresce é uma igreja que não é relevante. Não ser relevante é uma marca de uma igreja que não cresce. Há igrejas que não crescem porque elas não são mesmo relevantes. Escute isso aqui. Muitas pessoas, elas têm contato com a igreja pela primeira vez, quando essa igreja se reúne para cultuar. Numa reunião como essa, esses dias mesmo, nós recebemos aqui uma família nos visitando, e disse que saiu na cidade procurando uma igreja, e a primeira que encontrou, entrou nela e chegou aqui. Isso acontece. Muitas pessoas vêm e têm um contato com a igreja a primeira vez, é nesse momento aqui. Se alguém nunca tiver ido a essa igreja e caminhar até um prédio onde as músicas são cantadas sem vida, a pregação é um falatório interminável, sem propósito, e o culto te dá mais vontade de ir embora do que ficar nele, a verdade é que há uma chance muito grande dessa pessoa nunca mais voltar a essa igreja. Você já viu o provérbio que diz que o que fica é a primeira impressão? Ou a primeira impressão é a que fica? Uma igreja que cresce é uma igreja vibrante, viva, envolvente. Para isso, gente, é preciso muitas coisas. Eu tenho trabalhado aqui desde que cheguei. E eu me lembro, hoje eu estava comentando isso, durante o dia. Há mais de 2 anos atrás, quando nós começamos as conversas, aquele período de namoro, sabe, tem uns namoros que demoram muito. O nosso foram uns 60 dias. Estava na conversa ainda. Eu disse para a liderança daquela época, que hoje alguns já foram substituídos, ou trocados, ou, né? Eu disse para a liderança naquela época, se a Shalom tiver o desejo, o propósito de crescer, eu sou candidato a aceitar a proposta, que era desafiadora, e é desafiadora. Mas se a igreja não tiver esse propósito de avançar, de crescer, vocês podem convidar um outro pastor. Eu não sou candidato. E eu comecei naquela ocasião, logo que chegamos. E temos trabalhado para isso. Porque nós precisamos nos apresentar aqui, não como um show, mas isso precisa ser bem feito. Isso envolve um monte de coisa. Para eu estar pregando aqui essa mensagem agora, eu me desgastei algumas horas dos meus dias durante a semana, fazendo pesquisas, inclusive em livros, para ver o que é que um pastor, o que é que um escritor e o outro está falando a esse respeito, juntando com as minhas ideias, juntando com aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E isso envolve muita coisa, mas não é só a palavra. Por exemplo, eu falo aqui para o ministério de louvor que está presente e falo para a igreja que é ministrada com louvor. A música, ela precisa ser bem preparada e cantada com unção e com graça. A pregação deve trazer uma boa explicação da palavra e também atender às necessidades das pessoas. Se a mensagem for distante,
confusa, longe como uma relíquia religiosa, em vez de uma espada que penetra na alma da pessoa, penetra no espírito da pessoa e transforme a pessoa de uma maneira poderosa, dando a essa pessoa a chance de ser tocada pelo Espírito Santo, nós vamos perder o nosso propósito aqui enquanto igreja. Isso precisa fluir. Isso não tem a ver com falar às pessoas apenas aquilo que elas querem ouvir, mas sim em fazer com excelência aquilo que nos propusemos a fazer, aquilo que nos cabe a fazer. Olha o que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Eu já falei com o louvor aqui algumas vezes. Falei, gente, vocês cantam para Jesus, mas é a igreja que escuta. Então tem que fazer direito. Se preparar. Tem que ser relevante. Tem que ter preparo. Tem que fazer com zelo. Por isso as pessoas admiravam as ministrações de Jesus, porque ele falava com graça e autoridade, tocando o coração das multidões. A igreja também, olhe para mim aqui, quem me ouve diz amém. A igreja também precisa estar sintonizada, meu filho, ó. De vez em quando o louvor está cantando aqui, aí chegam na música com palma. Aí um está batendo a palma aqui e o outro está cá, ó. Fica assim, ó. Isso tudo faz parte. Faz parte para que as coisas funcionem. Para que a igreja se torne relevante. Para que as pessoas cheguem aqui e vejam tudo funcionando. Uma igreja relevante, uma igreja que cresce, uma igreja que marca. 3 coisas são fundamentais, e eu tenho dito isso aqui principalmente para a liderança. Um bom louvor. Uma boa mensagem. E uma boa organização. Deus não é Deus de bagunça. Precisa ser organizado. Papelada da igreja em dia, o ambiente da igreja em dia, organizado, limpo, bem cuidado. Embora possa acontecer incidentes que é normal, você está com equipamento ligado todo dia, de repente um microfone estraga, um cabo estraga, vai rapidinho, meu filho, arruma isso. Tudo tem que estar funcionando. Essa é uma igreja relevante. Eu venho de uma igreja, minha ex-igreja, nós tínhamos lá pessoas que elas passavam em 3 cidades para chegar na nossa igreja. Eram membros da nossa igreja, de famílias, andavam 50 quilômetros para ir na igreja. Por que, gente, que isso acontece? Uma igreja que marca. Uma igreja relevante. Uma igreja que as pessoas têm prazer de estar. Olha o que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele fazia com graça, com zelo. Segunda marca de uma igreja que não cresce, não ser intencional. O
que é ser intencional? É ter propósito, é fazer com intenção. Por exemplo, eu estou ministrando uma série de mensagens, finalizando hoje, como eu disse, uma série de mensagens intencionais. Mensagens intencionais, propositais, onde eu abordei aqui temas fundamentais para nós. Se perguntar a qualquer pessoa da igreja se ela deseja que a sua igreja cresça, por certo sua resposta será positiva, mas há intenção suficiente para isso? Há pastores que desejam o crescimento dos novos convertidos, mas não tem nenhum plano para isso acontecer. Há líderes que tornaram meros solucionadores de problemas dos crentes. Eu escrevendo essa mensagem, postei. De vez em quando isso vai acontecer, quem não está familiarizado com isso, postei essa frase lá no grupo da igreja. Há líderes que foram transformados em meros solucionadores de problemas dos crentes. Por quê? Satanás descobriu, gente, uma estratégia que tem funcionado muito bem, que é fazer a liderança e principalmente o pastor gastar todas as suas energias com pessoas que já deveriam ter amadurecido e estar frutificando, mas em vez disso, essas pessoas criam conflitos e transformam o pastor num mero apagador de incêndios. E quando apaga um, fica a fumaça do outro, e daqui a pouquinho já tem um outro acendendo. Uma igreja com a intenção de crescer, seus membros devem amadurecer, serem formados e começar a multiplicar. Ser intencional no crescimento é buscar amadurecimento, em vez de continuar como bebês espirituais. A igreja de Corinto era assim, por isso Paulo precisou repreendê-la severamente. Olha o que Paulo falou, 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com uma comida mais sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Paulo falou isso para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha manifestação de todos os dons espirituais nela, mas era uma igreja que não tinha amadurecido. E se você continuar lendo, eu vou citar mais um versículo na sequência desse aqui, mas só adiantando, havia muitas questões que já deveriam ter sido solucionadas no meio da igreja. Ciúme, divisão, falatórios, preferências por A e B. Mas uma igreja intencional é uma igreja que prega o evangelho a alguém toda semana. Quem me ouve diz amém. Você precisa ter o hábito de compartilhar a sua fé com as pessoas. Fale da sua experiência de conversão. Conte da sua experiência que você teve com Jesus. Conte as histórias do culto. Conte dos testemunhos dos irmãos, membros da igreja, de como eles são calorosos, como eles compartilham da fé, como eles são amorosos com seus colegas de trabalho, com seus colegas de classe, com a família, com a sociedade. Não fale mal da igreja. Pastor, então nós não podemos criticar? Irmãos, ninguém aqui está sendo cerceado disso. É o seguinte, você tem uma crítica a fazer? Chama quem é pertinente. Se a crítica é a mim, não fale com a Márcia. Se a crítica é a mim, não fale com a minha esposa. A minha esposa não responde por mim, eu não sou incapaz. Fale comigo. Se a crítica é com alguma outra pessoa da igreja, procure a pessoa e resolva com ela. A Bíblia diz exatamente isso. Se há alguma discórdia entre vocês, procure o irmão, converse com ele. Se ele não te ouvir, chame uma ou duas testemunhas. Se ele não te ouvir, leve na congregação. Agora, se ele não te ouvir, trate como pagão. Mas o processo é esse. Olhe para mim.
Não fale mal da igreja. O que tiver qualquer situação para a gente resolver de coisa que não está legal, que não está certo, nós vamos sentar e resolver. Mas não saia por aí falando mal da igreja. Não fale mal do irmão. Não fale mal do seu pastor. Não fale mal da sua liderança. Para isso, já existe Satanás. E ele faz esse papel muito bem. Nós não precisamos dar uma mãozinha para ele. Nós precisamos ser intencionais. Quando eu exponho a minha igreja de alguma maneira, eu estou dizendo para a pessoa que está lá fora, não vem aqui para o nosso meio não, porque aqui tem esse e esse problema. Você vai vir para cá, tem alguém lá que fala mal dos outros. Você vai vir para cá, vai ter alguém lá que faz isso ou aquilo outro. Não faz isso. Fale das suas experiências. Fale de Jesus. Fale da bênção que tem sido caminhar uns com os outros. Seja intencional. Uma igreja que não cresce, ela não tem a intenção de crescer. Porque ela não observa essas coisas. Falar de Jesus é dar a oportunidade para a igreja avançar. Terceira marca de uma igreja que não cresce, não desejar crescer. Você sabia que tem gente que tem a síndrome da igreja pequena? Tem até uma música antiga que canta igreja pequena, não sei o quê, onde Deus falava, o Senhor visitava, o Senhor batizava, não sei o quê. Dando a impressão de que o Senhor não faz isso na igreja grande. Há pessoas que insistem na ideia de que uma igreja pequena é melhor. E como eu disse, alguns acreditam que Deus nem na igreja grande está. Por quê? Há igrejas que gostam de ser pequenas. Contudo, a mentalidade, fala mentalidade. Contudo, a mentalidade da igreja precisa ser voltada para o crescimento. Gente, se essa igreja aqui encher de uma tal maneira, de se é preciso fazer aqui 3 cultos no domingo, eu topo a parada. Para mim não tem problema nenhum. Eu fui numa igreja recente, que ela tem 5 cultos no domingo. 5. Então, há pessoas que gostam de ser igreja pequena. Mas a mentalidade nossa precisa ser voltada para o crescimento. Sobre o crescimento, sabe o que Deus falou a respeito de Jerusalém? Isaías 54, versículo 2. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo da sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Sabe o que está falando aqui? Está falando de crescimento. E está falando de solidez. Afundar as estacas. Se você armar uma tenda e deixar ela solta, vai dar nela como diz um mineiro, pé de vento e vai levar ela embora. Mas quando você arma uma tenda, você afunda as estacas. Esse prédio aqui, para ele estar de pé, tem umas sapatas lá embaixo, com colunas aqui para cima. Para sustentar. É um crescimento sólido. Alargue o espaço e afunde a estaca. As demandas e os desafios, logicamente, vão aumentar. O crescimento, ele dói. Fala, crescer dói. Fala, meu filho, crescer dói. Você lembra quando você era criança? E você lembra agora do seu filho? Que está aí? Mamãe, está doendo, papai, está doendo, a perninha está doendo. Meu filho, está crescendo. O osso está esticando os nervos, esticando os músculos. Dói. Crescer dói. Melhorar dói. É enfadonho. Gera desafios. Gera incômodos. Aumenta as responsabilidades. No entanto, crescer é o plano de Deus para a sua igreja.
E aqui eu não me refiro meramente à igreja local, enquanto nós aqui, como denominação, o Senhor planeja que a sua igreja cresça. Quanto mais a sua igreja crescer, são pessoas se rendendo a Jesus, são almas se rendendo a Jesus, são almas se arrependendo dos seus pecados, são pessoas com seus nomes escritos no livro da vida. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, Deus faz uma festa no céu. Olha como que o projeto de Deus é que a igreja cresça. Mateus 28:19, Jesus deu a ordem: vão e façam discípulos de todas as nações. Cresça. Não está preparado para crescer? Eu disse, essa marca que eu estou dizendo aqui, marca de uma igreja que não cresce, essa marca é não querer crescer. Tá bom assim. Tá bom desse jeito. Não, tá bom assim. O lugar tá bom, pastor, tá aqui, não estamos pagando aluguel, mas tá dando para pagar direitinho, né? Tá bom. Mexer com negócio de construção, nada, negócio de isso, dá um estresse na gente. Não quer crescer. Tem que ser intencional, tem que desejar crescer. Não está preparado para crescer, pode estar ligado a um complexo de inferioridade. Olhe para mim aqui. É comum algumas pessoas não se sentirem mais parte da igreja quando a igreja cresce. Porque a atenção da liderança agora vai ser dividida entre outros irmãos. Isso pode ser chamado de síndrome do irmão mais velho. Gente, eu lembro. Deixa eu ver. Eu tinha uns 6 anos. Quando meu pai e minha mãe tiveram meu irmão mais novo. E chegou lá em casa aquele bicho envolvido assim na coberta. E a minha mãe tem um negócio, pode estar fazendo calor que for, meu filho, quer embrulhar os meninos. Fala, meu Deus, vai cozinhar o bicho aí dentro. A gente morava em Valadares, a Mical é valadarense. Quando a Mical nasceu, e minha mãe foi para lá ajudar a Bianca. Valadares, né, dona Júlia? Que é calorinho, básico, ótimo. Minha mãe chega lá, embrulha essa menina, pra você ver. Embrulha a menina, é efeito forno, micro-ondas. Eu lembro quando minha mãe chegou lá em casa com meu irmão, gente, deu vontade de jogar aquele menino fora. Eu tinha uns 6 anos. Porque agora não ia ter mais o colo em tempo integral. O colo ia ser dividido. Isso aqui é o que pode ser chamado de síndrome do filho mais velho. Quando nasce o outro, naturalmente o filho mais velho não terá a mesma atenção, na mesma proporção, na mesma quantidade. O mesmo acontece com alguns irmãos na igreja. Eles não estão preparados para a chegada de novas pessoas. Mais do que isso. Isso é tão sério, olhe para mim aqui. Que há ainda aqueles que eles se transformaram numa espécie de porteiro segurança do caminho do céu. Parece que eles ficam na porta da entrada assim com o braço aberto e dizendo, não, aqui você não vai entrar não. Porque esse cara aqui não pode vir para a igreja não, ele mexe com isso, mexe com aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Não, aqui não, aqui não. Quando que ele deveria estar no caminho que leva para o inferno fazendo isso lá? Não, meu filho. Você não pode entrar aqui. Há uma perdição, tem um outro caminho para você. Nós não podemos impedir. E aí, por que muitas igrejas não crescem? Porque não quer crescer. Se agarram em coisas como essa que eu estou dizendo aqui. Quarta e última marca de uma igreja
que não cresce, a igreja que não cresce, ela tem um ambiente tóxico. Pessoas mudam ambientes. Diga isso. Mais uma vez. Temos o poder de transformar o ambiente onde nós estamos, querido. O ambiente onde nós estamos, nós temos a oportunidade de mudar ele. Padrasto da Bianca, Gilberto, foi morar numa chácara lá em São Paulo, de uns japoneses. Uma chácara grandona. O caseiro que estava lá saiu, uma chácara dentro da cidade de São Bernardo do Campo. O caseiro saiu, indicaram ele foi lá para procura de emprego. Então, para ver qual que era a oferta, melhor dizendo. E aí falaram para ele, ó, o senhor pode mudar para cá. Daqui a pouquinho a gente resolve com o senhor essa semana ainda a sua documentação. Ele chegou, com um dia que ele estava lá, ele chegou na chácara, o que estava anterior tinha saído naquela mesma semana, ele chegou na mesma semana, passou a mão na roçadeira, numa foice, não sei o que, já roçou, limpou, fez um monte de coisa, capinou. Olha que a turma chegou lá, que o negócio estava assim limpinho. A turma falou, será que nós erramos o endereço? E aí um dos associados, da diretoria da associação, disse assim, nós vamos fazer com ele um contrato de 3 meses. O outro falou, não, ele já passou no teste. Olha o que esse cara já fez aqui. Com uma semana ele fez um negócio que tem outro que ficou aqui ano e não fez. Pessoas mudam ambientes. Mas tem que desejar mudar, gente. Então tem que resolver regaçar as mangas, fechar a cara, regalar o olho e partir para cima, meu filho. Tem que fazer. Eu não sei se vocês lembram, há 2 anos atrás, quando eu cheguei, tinha uma janela aqui, ó. Tinha um cipó. Aqui é uma laje e tem um porão aqui embaixo, para quem não sabe. Então, digamos aqui que nós já estamos aqui no 2º andar. Aqui nessa parte de trás aqui, ó. E aí tem um cipó. Ele começou a subir. E estava entrando nessa janela aqui. Você se lembra disso? Entrei aqui eu, Gilberto e Marcos. Enxada, foice, facão. Limpamos tudo. Não, gente. E aí é o seguinte. Mas tinha mais gente aqui. Isso aqui não estava sozinho. Não é só olhar e falar assim, está entrando no mato, né, gente? Tem que pegar e fazer, meu filho. Arregaçar a manga. Para mim, e não falo isso assim como glória própria, mas no sentido aqui de ser digno, para mim não vejo diferença nenhuma vestir um terno alinhadinho, passadinho, com vestir uma bermuda surrada, uma camisa surrada, e entrar aqui e capinar isso aqui. Para mim não muda nada. Você tem que querer fazer. Pessoas mudam ambientes. Gente, não espera Deus descer do céu para fazer. Deus faz através de nós. Nós somos ferramentas de Deus. Eu e você é que precisamos fazer. O Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar inteligência, o Senhor nos vai dar força, o Senhor vai fazer, mas é preciso passar a mão, meu filho, e fazer. Nós todo mundo fica olhando assim. Meu pai conta uma história. Eu não sei se isso é verdade, se isso é piada. Que tinha um cavaleiro, naquela época, lá atrás, todo mundo andava só a cavalo, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. O cara passava para ir na cidade,
dentro de uma estrada, numa estrada que tinha um bambuzal na lateral. E tinha um bambu espetado assim pro lado da estrada. E ele passou lá algumas vezes falando assim, gente, esse bambu está perigoso, furar o olho de alguém. Passava para lá, para cá, e pensava. Passou algumas vezes. Um dia estava passando, o cavalo deu uma assustada, levou ele em cima do bambu e furou o olho dele. E se ele tivesse tirado o bambu lá no primeiro dia? Que estava lá, teria evitado. Então tem coisa, meu filho, que nós precisamos ser intencionais. Pessoas mudam ambientes. O assunto aqui é para eu chegar no ponto que eu quero aqui. Nossas ações determinam diretamente a qualidade do ambiente em que nos encontramos. Nosso jeito de ser, nossa maneira de proceder, nossa maneira de tratar as pessoas, nossa maneira de lidar com as pessoas, determinam como vai ser esse ambiente. Se você trabalha no meio de um monte de gente que não teme a Deus e que conta piadas imorais e que faz um monte de coisa, se a pessoa conta a piada, você não ri, segura a onda. A pessoa contou de novo, você não ri, segura a onda. Vai chegar um momento que a pessoa vai ficar sem graça de contar isso perto de você. Agora, se ela conta, você... acabou, meu filho, esquece. Ambientes são transformados através de pessoas. Pessoas determinam a qualidade do ambiente. Há pessoas que são como imãs, atraindo outros para perto delas, inclusive na igreja. Eu estou falando aqui de uma marca de uma igreja que não cresce, ser uma igreja tóxica. Há pessoas que atraem, mas há pessoas também que são como repelentes. São tóxicas, rabugentas, indesejáveis. O tipo de gente que ninguém quer ser ou estar perto. Como mencionado anteriormente, pode haver conflitos entre nós, mas isso não pode ser habitual. Isso não pode ser uma regra. Isso aqui, gente, não é um ringue. Isso aqui é uma reunião dos santos. Isso aqui é uma reunião do povo de Deus. Aqui nos reunimos para celebrar e para edificar a nossa fé, para comungar da comunhão. Aqui nos reunimos, abraçamos uns aos outros. Aqui nos celebramos ao Senhor. Aqui nos alegramos com a presença um dos outros. Não pode ser um ambiente tóxico. Sabe o que é ser um ambiente tóxico? Vou te dar aqui algumas coisas. Ser uma igreja tóxica é muito mais do que simplesmente ter conflitos entre os seus membros. Ser uma igreja tóxica é não cumprir o propósito pelo qual ela foi chamada. O sentido de tóxico refere à produção de efeitos nocivos no organismo ou à presença de algum veneno. Você vai numa casa agrícola, compra lá um veneno para qualquer coisa. Vai vir lá na embalagem um desenho de uma caveira, indicando para você que é veneno, é tóxico, prejudica a saúde. Tem venenos que vendem por aí, que são utilizados na área rural, por exemplo, que não é qualquer pessoa que compra. Tem que ter um cadastro, tem que apresentar a documentação da terra, porque é tóxico, produz toxina ou produz algo nocivo ao organismo. Essa toxicidade do ambiente de igreja tóxico faz com que a igreja aborte os recém-convertidos e, consequentemente, não cresça. Os recém-convertidos são como bebês. Eles estão sendo gerados. São como fetos. Eles estão sendo gerados. Tem um tempo. Eles precisam de cuidado. Precisam de uma alimentação saudável. A mãe precisa se alimentar, né, Rayane? Bem.
Não é só em quantidade não, meu filho. Comer uma comida saudável. Quando o ambiente é tóxico, as pessoas vão embora. Já disse que a liderança deve ser comprometida, mas não é um papel só da liderança. Isso não refere-se apenas à liderança. Você sabia que membros ausentes criam um efeito nocivo para os recém-convertidos? Membros ausentes confundem os recém-convertidos. Há uma grande confusão na cabeça do recém-convertido, porque ele vai mudar de hábito. Dependendo do envolvimento dele, religioso, de onde ele saiu, ele vai ter que desconstruir uma ideia anterior para agora entrar numa nova ideia. E é ruim quando a gente vai discipular alguém, que a gente é obrigado a ter que falar com uma pessoa assim: olha, o que é correto é isso. Se você vê alguém da igreja fazendo diferente disso, não está correto. Então, nos primeiros dias, semanas e até anos, a cabeça do recém-convertido, ela está sendo revirada, há uma confusão. Eles precisam ser ensinados e bem ensinados. Além disso, eles precisam de bons modelos. Olhe para mim. Quando o ensino não combina com os modelos observados, o novo convertido fica mais confuso ainda. Porque como é que é o negócio? É dito uma coisa aqui, mas eu vejo alguém fazendo de maneira diferente. E nisso aqui, por exemplo, está a questão dos ausentes. Membros ausentes desencorajam aqueles que são presentes regularmente. Eu não estou falando aqui de gente que está acamada. Eu não estou falando aqui de gente que mora numa distância muito longe e não tem uma maneira de estar aqui todos os dias. Sim, quando uma igreja permite que os membros permaneçam como membros, sem a pessoa estar presente, o sentido de membro é perdido. Isso desencoraja um novo convertido e cria um ambiente venenoso. Porque na cabeça do novo convertido, eu posso vir de vez em quando. Mark Dever e Paul Alexander, no livro Igreja Intencional, recomendo você ler esse livro. Eles lembram que em muitos Rotary Club, eles removem o nome de uma pessoa do hall de membros se ela deixar de participar das reuniões por determinado período de tempo. Ser membro de uma igreja, ouve-me por favor, é muito mais do que pertencer a um clube. Ser membro de uma igreja é desfrutar da companhia, é caminhar juntos, é congregar. Quem me ouve diz amém. Contudo, ser membro de uma igreja ainda é uma afirmação pública e externa da pessoa, de que ela continua servindo ao Senhor. É a evidência pública contínua da sua conversão. Se alguém não ama o povo de Deus, como pode amar a Deus? João falou disso na sua carta. Se eu digo que amo o meu irmão, a quem eu não vejo. Aliás, se eu digo que amo a Deus, a quem eu não vejo, mas odeio o meu irmão, a quem eu vejo, eu sou mentiroso. O sentido é esse. Outra coisa, membros ausentes, no sentido do aspecto pastoral. Se um membro que poderia frequentar a igreja negligencia continuamente isso, de se reunir, de estar entre o povo de Deus, de estar junto, os líderes da igreja não têm mais condições de afirmar publicamente: não, essa pessoa é lá da igreja.
Essa pessoa não, eu dou testemunho dessa pessoa. Eu lembro de um caso, alguns anos atrás, de uma pessoa que ela precisou de uma fala da igreja, numa situação que ela teve na justiça lá. Não lembro o que era. E essa pessoa bateu na porta da igreja. Eu preciso de uma carta da igreja para eu apresentá-la na justiça. Não tem jeito não. Você tem 3 anos que você não aparece aqui. Mas você fala que é membro da igreja, tem 3 anos que você não vai nela. A pessoa perde esse sentido da afirmação da igreja, da liderança. Olha, realmente essa pessoa é daqui, nós testemunhamos. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Ouça-me. Crescer não é apenas um alvo numérico. Não é só número. Mas é um reflexo da saúde espiritual e do compromisso com o evangelho. Crescer em quantidade sem qualidade é perigoso. Alguns chamam esse crescimento de inchaço. Eu termino aqui dizendo: a minha oração é que o Senhor nos dê da sua graça e nos dê compreensão. Uma das coisas que eu tenho dito para a liderança já há algum tempo, a nossa proposta aqui inicial, olhe para mim aqui, só para você ter ideia do tamanho da nossa responsabilidade. Eu como pastor, você como igreja. A estatística aponta, se algum lugar acontece mais rápido, é exceção. Mas em média, a estatística aponta que uma igreja leva de 3 a 5 anos para ela de fato fincar as estacas e se consolidar. Eu tenho dito para a liderança, na verdade, não disse só lá atrás, eu tenho dito, nós estamos trabalhando aqui nesses 2 anos e pouquinho uma transformação de modelo de igreja. É o que nós temos feito. A estatística também aponta uma segunda coisa. Leva-se de 7 a 10 anos para um pastor imprimir na igreja a marca do seu trabalho pastoral. Isso aqui é para aquela frase, nice, que diz que a igreja é a cara do pastor. Eu espero que vocês não fiquem tão feios assim como eu. A 10 anos para o pastor imprimir na igreja a sua marca. A minha oração é que sejamos um farol de esperança, amor e transformação nesse lugar, cumprindo o ID de Jesus. Vamos nos unir em oração e ação, buscando não apenas atrair pessoas, mas também discipulá-las, crescer juntos. Que cada membro dessa igreja, que cada pessoa que frequente aqui se torne um agente de mudança, impactando vidas e a comunidade, essa cidade ao nosso redor. Sejamos instrumentos para a glória do nome dele. Nós já fizemos isso algumas vezes aqui, mas eu quero só para repetir. Estenda suas mãos assim como quem recebe. Eu quero liberar aqui uma palavra de repreensão. Toda palavra de maldição que foi lançada um dia contra essa casa, seja quebrada em nome de Jesus. Toda palavra de maldição que foi proferida contra pessoas que frequentam, ou até mesmo que frequentaram aqui, que foram alvos de palavras de maldição, seja isso quebrada em nome de Jesus. Muitas bocas disseram
algumas vezes, inclusive aos meus ouvidos, que essa igreja não cresceria. Essa palavra foi repreendida quando eu ouvi, e eu continuo declarando agora aqui em nome de Jesus, que essa palavra não tem validade no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Que a unção de crescimento esteja sobre nós, que a unção do Espírito esteja sobre nós, em nome de Jesus, e que toda artimanha de Satanás, todo plano do maligno seja jogado por terra, em nome de Jesus. Como amaldiçoar aquele a quem o Senhor abençoou? Como declarar morte àquele a quem o Senhor declarou vida? Seja repreendido nessa noite em nome de Jesus toda língua maldizente. Seja repreendida nessa noite em nome de Jesus toda língua má, toda torcida ao contrário. Seja repreendida nessa noite todo espírito de urubu que queira ver o cadáver no chão. Em nome de Jesus, seja liberada uma palavra de vida sobre nós. Seja liberada uma palavra de vida, uma palavra de crescimento, uma palavra de unção, uma palavra de renovo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Seja liberada uma palavra de maturidade sobre nós. Ora, machuiai. Cresça, 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 cresça. Oh, Shalom, evolua em nome de Jesus. Cresça, cresça. Existe mais de Deus, existe mais de Deus, existe mais de Deus. Nós já temos experimentado aqui algo extraordinário de Deus, mas o Senhor tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Existe mais. Existe mais, existe mais. Existe mais, você não pode ficar de fora disso.